Fala, galera, bom dia, bem-vindos ao Hack in Rio. Grande honra estar aqui com vocês hoje. E eu estou ao lado de dois feras em tecnologia, educação, transformação. E para mim é uma grande honra. Eu sou o Antônio Muniz, da Jornada Colaborativa. Tive esse grande convite aqui da minha grande amiga Lindália para estar do lado desses feras. Eu estou aqui para aprender hoje coisas que eu tenho certeza que vai te ajudar também na sua carreira. Para começar, eu vou pedir aqui para essas duas feras se apresentarem. Primeiro, Arapuã. Fala aí, meu amigo, se apresenta aí para essa galera que está nos assistindo. Fala, Muniz, obrigado. Salema, obrigado também. E, logicamente, agradecer a Lindália, uma grande amiga, uma mulher incansável e que está o tempo inteiro buscando tirar a gente da zona de conforto, né? Então, isso é incrível poder ter gente assim perto da gente, né? Bom, assim, eu sou de uma família de educadores, né? Meu bisavô é o fundador da Uniswan, então eu cresci dentro desse ambiente universitário, né? Ali entre os livros, nas bibliotecas, na estrutura física ali, sempre muito próximo disso, né? E assim foi a minha formação, né? Eu me formei dentro desse ambiente, mas sempre tentando muito me colocar, não, na verdade, não deixar que eu me afastasse da cabeça de aluno, né? Então, eu estou na reitoria há 12 anos e com uma pegada muito sempre voltada para o aluno, né? O meu avô, ele sempre, quando ele ia lá na faculdade, ele entrava assim numa sala de reunião, né? Aí tava a galera lá conversando, e aí ele falava assim: olha, pessoal, eu não sei do que vocês estão falando aí não, mas se o tema dessa reunião não for aluno, eu acho melhor vocês mudarem o assunto, né? Eu coloquei isso até em algumas paredes nossas lá para poder sempre deixar a galera alerta. Então, com isso, eu sempre tive uma inquietude muito grande do modelo tradicional da universidade, né? Sempre vi a necessidade desse modelo ter que ir para algo mais mão na massa, mais prática, mais vida real, diferente do tradicional, que é muita teoria, né? Enfim, um distanciamento grande da indústria. Então, nesse tempo eu venho tentando, né? E essa é uma tentativa eterna, a gente sempre vai estar nesse modelo de evolução, de desconstruir o modelo tradicional e construir um modelo mais dinâmico, né, que o professor acredite nesse modelo, que ele faça parte dessa transformação, né? Então, tentei algumas coisas fora da área de educação, não me dei muito bem, e aí realizei que o meu negócio era educação mesmo, é aqui que eu tenho que fazer, minha missão é aqui, meu propósito de vida está aqui, impactar as pessoas, e é assim que eu gosto de me apresentar. Muito legal, Arapuã, muito legal. Eu dei aula em faculdade por mais de 10 anos e eu também tenho essa paixão por educação. E legal aqui que a gente tem o Salema, que é uma pessoa que tem uma referência em tecnologia para a gente fazer esse combinado, porque é a universidade que também não prepara para o mercado, fica um pouco fora para os alunos. Aí eu queria que você se apresentasse, Salema. Certamente vai ser muito rico esse bate-papo aqui. Obrigado, obrigado. Então, é muito bom estar com vocês. Esse convite da Lindália foi muito especial para mim e para a empresa, né? Porque hoje eu sou empresa, né? Depois de tantos anos, eu sou, como eu costumo falar, eu sou um dinossauro. Eu vim da época onde o computador se chamava cérebro eletrônico. Eu era muito curioso, rapazinho ainda. Eu queria entender o que era cérebro eletrônico e por isso eu fiquei motivado, sempre muito curioso com a parte do mundo, né? E fui tentar descobrir o que era o tal do cérebro eletrônico e entrei por dentro da tecnologia da época, óbvio, né? Que era muito restrita, né? E tinham poucos lugares que tinham computador, muito poucos mesmo. Tinham bancos, só que eu me lembro, assim, o Banco Nacional, o Banco do Brasil, o restante era tudo no papel, nas fichinhas, né? Do saldo bancário. Eu recebia meu pagamento, que era da Petrobras, eu entrei na Petrobras, que era para ver se eu entrava na área de TI de lá, né? E para ver se eu tinha uma oportunidade, porque não tinha computadores em lugares espalhados, né? Hoje o mundo é eletrônico, é tecnológico. Na época, não, né? Eram alguns só. Então, eu sou bastante antigo nisso e enveredei, não consegui. Quando eu passei para a parte de computação na Petrobras, tive um convite muito bom, na época do Banco Nacional, que chamava Centro Eletrônico do Banco Nacional, e eu resolvi para o Centro Eletrônico. Até porque eu falava Centro Eletrônico, já me chamava a atenção, né? Pô, é lá que eu quero ir, então. Pô. Eu fui para lá, risquei, larguei Petrobras e fui embora para lá fazer minhas aventuras, né? Então, meu certificado, tenho já 52 anos esse ano que eu tenho certificado de programação,
que eu tirei meu certificado. Então, sou bem antigo nessa história aí. E aí comecei minha trajetória nessa parte da informática, né, da tecnologia nacional, depois fui para uma grande seguradora, que na época não era grande, era Atlântica Boa Vista, depois mudou para ser, virou Bradesco no final de tudo aí, né? E eu acabei diretor de tecnologia da Bradesco Seguro, me aposentei há 16 anos atrás da diretoria de tecnologia, resolvi sair e fui fazer uma experiência nova no mercado, né? E os amigos me chamaram, e um amigo em especial me chamou, e eu acabei conduzindo a empresa para ele, porque ele veio a falecer, as coisas do destino, e eu tive que conduzir a empresa e fiquei e resolvi fazer a empresa crescer tanto no Rio quanto em São Paulo, né? E graças a Deus fizemos, a empresa era muito pequenininha, né? Fazia pequenos projetos ainda, porque era uma empresa de 30 pessoas, contando com administrativo, recurso humano e tudo. E nós fizemos a empresa embalar todas as pessoas que eu conhecia, e nós formamos, basicamente, entramos por causa do conhecimento de seguros. Então, nós exploramos bastante o negócio de seguro pelo conhecimento. A gente sempre vai no mais fácil, né? Não no mais fácil, mas naquilo que a gente sabe, a língua que a gente sabe falar um pouco mais, é mais fácil a gente lidar no mercado de negócios, né? Porque a pessoa fala e você entende o que a pessoa está falando, né? E eles gostam porque você entende também, de uma certa forma. Então, foi por isso que nós aproveitamos a oportunidade e a empresa cresceu fazendo consultorias, e em vários, nós fomos para São Paulo, entramos na área financeira, aqui nas seguradoras. No Rio, nós estamos também na parte de educação. Desenvolvemos a parte de educação já faz uns 5 anos, temos um grande cliente, uma grande universidade, fazendo bastante projetos para essa universidade, né? E a experiência que a gente tem assim, trabalhando para ela, né? Na parte de tecnologia, em projetos. Você pergunta, você sabe alguma coisa da aula? Eu dei aula de programação, porque não tinha outro para dar, eu dava aula também, né? Dei aula de física, matemática, eu fui professor casual, né? Mas não enveredei por essa área, adoro. Tecnologia é uma coisa que me encanta muito, e eu sou muito motivado para fazer coisas, empreender novidades dentro da empresa. E se deixar, eu vou falar muito, eu vou parar um pouquinho para dar a oportunidade de vocês fazerem perguntas também, né? Porque aqui eu sou o aluno, eu sou 2 grandes professores e eu sou o aluno aqui de vocês. Ah, que isso. Fico à vontade. Você é o cara aí que vai nos ajudar. Só da tua fala, já me veio um insight aqui que eu vou passar uma pergunta para o Arapuã. Você falou de banco, né? A gente está vivendo num mundo agora, com essa pandemia, que quebrou um monte de paradigma, uma delas é a educação. Mas eu queria, antes de passar para o Arapuã, você falou de banco, né, Salema? Antigamente, a gente vai abrir uma conta no banco, colocava uma roupa mais bonita, ia todo arrumado para conversar com o gerente, levava um monte de documentos para conseguir um crédito bacana. E hoje, mais recentemente, a gente abre conta com 3, 4 cliques. E a educação era um pouco assim, né? Até a pandemia, se a gente observar, ainda se valorizava muito o mundo tradicional, né? Aquela aula presencial e tal. Embora algumas universidades e algumas até empresas já estivessem se atualizando, né? A pandemia sacudiu. Eu queria ver com você, Arapão, o que você vê de que funcionou bem, né? E que as empresas e universidades, com a tua experiência grande aí em universidade, já estavam se adaptando, e o que elas trazem de valor para os alunos para ir além, né? Aproveitar esse momento que a gente viveu para potencializar outras coisas, porque a gente às vezes fica olhando só o lado negativo da pandemia. O que trazer de positivo, olhando daqui para frente, para as pessoas que estão nos assistindo, para elas ver, cara, dá para ir além do que eu fazia antes. Queria que você falasse um pouco da tua experiência, como o mercado pode aproveitar, né, essa situação atual. Olha, assim, a gente tem ouvido muita gente testemunhando, né, mudança nas empresas durante essa pandemia, né? Muitas pessoas foram forçadas a isso. Eu estava brincando ontem, porque a gente já faz orçamento base zero há alguns anos, né, na empresa. E agora a gente vai lançar um novo, que é o orçamento abaixo de zero, né? Porque a pandemia fez a gente perceber que dá para ser mais dinâmico, dá para ser mais leve, dá para melhorar processos, dá para acabar com alguns processos, né? Fazer algumas fusões de negócios internos.
coisas que a gente não acreditava, né? A própria questão do home office, que a gente tinha um preconceito grande, né? Se as pessoas iriam trabalhar ou não em casa, ok, né? O cenário contemplou a favor aí, mas é possível sim, né? Acho que nós também, como executivos, vimos que é importante e é possível a gente poder equilibrar melhor essa questão pessoal e profissional, né? Estar em casa faz sentido. Eu, por exemplo, vou ter dificuldades em voltar porque eu vou ficar com saudade dos meus filhos, né? Dessa coisa que nós construímos aqui em casa e trabalhando ao mesmo tempo. Então, acho que isso é um ponto a refletir bastante que a gente tem que levar super em consideração. Sobre a operação de ensino, assim, a gente tem alguns paradigmas que foram quebrados, assim, importante. O principal deles, eu vejo, é o preconceito que as pessoas tinham com o modelo, né, de estudar online, né? As pessoas tinham um preconceito grande com isso. E um exemplo que eu uso, Muniz e Saema, para explicar isso de uma maneira mais objetiva eu pergunto assim para as pessoas, você faria uma consulta online médica numa UPA? Aí geralmente a pessoa fala assim, não. Mas você faria uma consulta online com o médico do Albert Einstein? Cara, não, faria. Mas assim, peraí, é um profissional que está ali atrás daquela câmera, né? Você está olhando para a marca ou você está olhando para o profissional, né? E o EAD foi meio isso, né? O ensino à distância foi meio isso. Quando Harvard, quando a MIT, como essas grandes instituições do mundo começaram a operar online, né, com modelos online, antes mesmo da pandemia, alguns anos atrás, o negócio 100% à distância começou a perder um pouco essa resistência, esse preconceito. E com a pandemia, as pessoas que tinham resistência, né, foram lá e degustaram aquela aula assíncrona. Acho que é importante separar o assíncrono do síncrono, né? O 100% à distância você faz na formato assíncrono, quer dizer, uma plataforma que você escolhe a hora que você vai estudar e você tem uma relação pontual ali com um tutor, né, num fórum, num chat e tal. Então, eu particularmente, eu não acho que esse é o melhor modelo, tá? A Uniswan não acredita no modelo 100% à distância. Porque eu vejo que a gente precisa se deslocar, se conectar, conversar, fazer esse network olho no olho funcionar, né? Eu falo que, faculdade sem o barzinho da esquina não existe, né? Então, esse get together é importante existir, né? Mas a verdade é que esse preconceito quebrou. Então, o cara que tinha essa resistência falou assim, caramba, por que eu não posso, de repente, reduzir meu custo, né, meu investimento no ensino, tendo um valor mais acessível, porque é mais acessível? Eu acho que, de forma, não da forma correta, eu acho que não é porque online deveria ser mais barato, porque o conteúdo tem tanta qualidade quanto, né? Mas acho que, historicamente, isso foi depreciado por produtos de não tão boa qualidade, então fez com que o preço fosse para a realidade de hoje. Mas o cara acabou degustando isso, viu que é legal, eu posso me adaptar, então por que não fazer online? Né? Então, para algumas pessoas, isso faz sentido sim, e a pandemia fez com que as pessoas pudessem degustar e testar isso. Mas o modelo que a gente acredita e que a gente aplica já na Uniswan há algum tempo é um modelo que a gente chama de híbrido, né? Que o aluno ele faz a teoria nessa plataforma assíncrona, né, e vai para o modelo síncrono ao vivo, hoje no ao vivo web conference, nesse modelo exatamente como a gente está aqui hoje, mas depois da pandemia ele vai para essa aula presencial praticar. Né? Ele não vai para a faculdade mais para ter aula teórica, ele vai para botar a mão na massa, para problematizar questões, né, para discutir cases, para fazer uma visita técnica, para receber um palestrante importante que ele possa discutir aquele assunto ali. Né? Então, eu vejo que a universidade ela tem caminhado para esse caminho, acho que não só a Uniswan, muitas outras, no sentido de ter uma faculdade mais ativa, mais dinâmica. Né? Então, e a pandemia, como o Salema estava falando, né? Acho que as pessoas foram empurradas para isso. Né? Então, eu tenho dito que quem, por acaso, se sentia um pouco defasado, né? Uma empresa que estava mais, de repente, atrás de um concorrente do outro, em tecnologia, em vários aspectos, a pandemia meio que colocou a gente numa relargada, né? Vamos dizer assim. Vamos relargar aqui. Né? E aí está todo mundo, agora, quem não acreditava teve que virar para o EAD. Professores, por exemplo, que tinham uma dificuldade com a tecnologia, se viram obrigados, de fato, a estarem nesse modelo ao vivo e se descobriram, cara, incríveis professores nesse modelo também. Muitos professores se emocionaram quando conseguiram acessar e devido também ao cenário pandêmico, né, a presença nas aulas ao vivo foram muito maiores do que no presencial, porque está todo mundo em casa, então todo mundo assistia às aulas. Então foi muito produtivo, lógico.
respeitando as adversidades, né? Doenças, pessoas que perderam seus entes queridos, a questão da internet em alguns lugares que não são tão boas, o equipamento em si, todos esses gaps que ainda existem, que eu acho que em pouco tempo a gente provavelmente resolve isso. Mas eu diria, Muniz, que foi uma experiência boa e que a gente volta dentro de uma outra realidade e com uma outra percepção em termos de produto do que a nossa comunidade acadêmica entende. Provavelmente vendo mais potencial, né, e podendo se dividir, né, de repente podendo planejar melhor o seu tempo entre educação e trabalho, porque isso para mim tem que andar completamente junto. Excelente, Arapon. Aí você falou no final aqui, ligar educação e trabalho. Eu queria colocar agora um tema para a gente discutir, começar com o Salema, a parte de colaboração, porque assim, as escolas tradicionais, né, elas acabam ensinando a competição, né? Por exemplo, eu tenho que fazer minha prova sozinho, não posso deixar ninguém colar, é até um crime, né? Eu lembro quando eu era professor universitário, eu me sentia poderoso, né, cara? Né? Os alunos, né? Eu lembro, tinha aluno que ia com a camisa do Flamengo, cara, no dia da prova, que sabia que eu era flamenguista, para ver se eu quebrava o galho, né? O negócio era engraçado demais. Eu era autoridade, né? No dia da prova e tal. E a gente foi acostumado desde pequenininho a não colaborar, né? Aí eu queria colocar essa junção da educação com o trabalho, que a gente precisa colaborar, e aí traz aquela questão de quebrar preconceito, diversidade. Por exemplo, Salema, uma pessoa com mais de 50 anos de experiência, né? É que ele tem a empresa dele, mas imagina se ele não tivesse a empresa dele, talvez com essa experiência toda, as empresas não estariam dando oportunidade porque querem mais os jovens. Aí eu considero, queria ouvir a opinião de vocês, que a mistura que é o gostoso, né? Aí deixa eu dar um exemplo rápido aqui. A gente lançou esse primeiro livro, foi o DevOps, com 30 e tantas pessoas, cada um de um jeito. O último livro, que foi de produto, da jornada colaborativa, produto, né? 69 pessoas, tudo misturado. Tem gente aqui de startup, de empresa grande, pequena, professor, empresário. E qual é a experiência que a gente vê? Cada post desse é um livro, que a gente escreve colaborativo. Como a Lindália falou, toda a renda vai, a gente doa, né, para eventos também. Mas o que a gente vê na prática é que escrever livro colaborativo, no início não é tão fácil, porque cada um tem o seu jeito, cada um, às vezes, não está acostumado a colaborar como a gente precisa, co-criar mesmo, né? Aí, Salema, pela tua experiência, falando agora em diversidade, para co-criar soluções mais criativas, você tem visto que o mercado está seguindo assim? Qual a sua dica para quem está nos assistindo aqui para mudar um pouco esse jogo? Porque a gente recebeu isso no DNA, né? Não pode ajudar porque a pessoa vai, talvez, se aproveitar do teu resultado. Isso está mudando. Você tem visto isso no mercado, nas empresas? Eu via isso muito no passado, sabe? Até porque eu tinha concorrentes contra mim, vou dizer assim. Eu não gostava de concorrer. Eu pegava até minhas ideias, dava quando a pessoa começava a querer concorrer comigo, eu preferia falar que a ideia era dele para evitar essas coisas, né? O importante era a ideia ir para frente, não era eu ir para frente com a ideia. Legal. O importante era a ideia ir para frente. E eu sempre vivi, e a tecnologia me ajudou muito, porque fazer projeto, você trabalha com grandes equipes. Então, de uma certa forma, se você não colaborar com o projeto não sai. Apesar que cada um individualmente faz a sua task, a sua tarefa, você tem que juntar aquilo tudo para virar um produto para o cliente. Então, o instrumento, o gerenciamento sempre é muito importante. E quem faz essa colaboração acontecer para que o projeto dê certo, normalmente é um bom gerente. Eu digo o seguinte, as empresas e a liderança, de uma certa forma, nós não somos nada se não tiverem boas pessoas e competentes. Então, você tem que ter a qualidade das pessoas e a competência é muito importante. A personalidade também. Eu acho que a personalidade é muito importante para as equipes. Então, o modelo colaborativo, eu acho que dentro de projetos, ele acontece forçosamente. E quando essa pessoa não é colaborativa, o grupo, de uma certa forma, quando você vê, ele é expulso do grupo, né? Hoje em dia, as pessoas têm que trocar muito informações. O mundo é muito de troca de informações, troca de conhecimento. E vocês estavam falando na pandemia que a gente viramos todos home office, né? Nós tínhamos um certo, não é preconceito, uma certa, nós temos um modelo de contrato que é presencial. Então, você para fazer um home office tem que mudar teu contrato, aí entra o advogado, não tem uma série de situações que não é só a operacionalização da função do profissional.
tem também coisas legais envolvidas nisso para a gente. E nós tivemos que, obrigatoriamente, e eu fechei isso antecipadamente, quando o pessoal pensou em fazer, eu já tinha feito. Botei todo mundo da empresa em home office no dia 13. Né? Um pouco antes até, porque a gente teve um planejamento de pouco tempo, não tivemos muito tempo, não. O planejamento eu dei um dia para a gente planejar. Olha, em um dia nós temos que planejar todo mundo em casa. Eu não vou falar mais com ninguém. Entrei na reunião de manhã e falei, olha, amanhã eu quero todo mundo em casa. Se vira aí, chamei suporte, chamei todo mundo. E o objetivo foi esse, de um dia a gente virar todo mundo home office. Claro que não é assim que acontece, a vontade é essa, mas teve uma série de adaptações, preparação de equipamentos, o pessoal para poder ficar em casa, enfim. E achei impressionante, porque no início tudo foi um pouco complexo, porque as pessoas não estavam acostumadas a interagir em videoconferência, então era marcado reuniões à torta e direito, né? Então, mas aquilo foi se moldando e nós temos hoje um modelo muito eficiente. Descobrimos, nós fizemos até desenvolvemos um aplicativo para controlar a produtividade dos nosso pessoal, né? Nossos colaboradores, e vimos que a produtividade aumentou. Era uma preocupação muito grande, inclusive dos clientes nossos, na pandemia. Pô, os caras vão ficar em casa, quem garante que o cara vai ficar o tempo todo trabalhando? Era uma preocupação nossa também para demonstrar isso. Então, nós tivemos que começar a medir a produtividade das pessoas e descobrimos que eles foram mais produtivos do que antes. Uma coisa incrível. Você tem lá suas distorções, aquele que não encaixou direito, mas na linha geral, aquilo é exceção. Aquilo ali é só chegar perto dele, conversar, ver quais são as dificuldades, para tirar as dificuldades e a coisa andar. Então, foi muito surpreendente esse modelo. A produtividade aumentou. A falta de contato. Eu criei um canal de acolhimento dentro da empresa para ouvir todo mundo, e 2 psicólogos, Rio e São Paulo, para poder conversar com todos, além dos problemas, porque ninguém estava preparado para ficar em casa, cada família tem suas dificuldades, suas coisas boas, né? A gente sabe como que é. E, às vezes, nem preparado tinha um modelo em casa para ele fazer o seu trabalho. Né? O pessoal só ia para casa para descansar, então teve que ficar em casa com o notebook na cama, para trabalhar com o notebook na cama, muitos, né? Então não tinha um ambiente propício, né, como é uma empresa. Além da falta de troca de informações com os amigos, né, com os colegas. Esse aí. Mas a colaboração foi incrível. Nós fizemos o gerenciamento disso, foi muito bom. As equipes, nós fizemos, inclusive, quando eu falo nós, é o pessoal, tá? Eu sou o observador dessa história, né? Mas o pessoal fez, inclusive, encontros reunido até com clientes, né? A noite da pizza, aí providenciava o pizza para chegar em todo mundo, eles, onde não chegava, eles pediam para as perto de casa, e naquele horário todo mundo se reunia, ficava 1 hora conversando, batendo papo, às 6h30 da noite. Então, fizemos encontros virtuais para trocar ideias, para conversar, para fazer encontros dentro da empresa e tomar café. Tem uns cafés da manhã que o pessoal se reúne e faz café virtual. Né? Tira meia horinha antes do trabalho. E foi um movimento muito interessante. Eu vou falar para vocês, eu adorei ver o sucesso do home office, tirando os problemas da pandemia, as dificuldades que cada um está enfrentando, as doenças, enfim, né, que a gente não tem como evitar. Tirando isso, infelizmente, tem um lado ruim da história. E as oportunidades sempre acontecem assim, em grandes crises. Isso não é porque falam, não, em crise você pode crescer. Não, em crise você pode ter oportunidades. E as oportunidades estão sempre aí, mas na crise ela te obriga a você olhar, ficar mais atento, né? E surgem. Nós crescemos durante a pandemia, por incrível, nós tínhamos uma preocupação, fiz vários estudos no início, preocupado, a beça, né? E graças a Deus as coisas não foram como a gente previa, pudesse acontecer. Ao contrário disso, nós conseguimos crescer, tivemos clientes novos, conseguimos novos clientes, novos projetos, enfim, coisas interessantíssimas. Então, e isso tudo porque as equipes são bastante competentes e o time é muito bom e o modelo colaborativo sempre eu entendi que, se não for por aí, as coisas não andam. Não é? O cara fica para trás, o mundo anda e ele fica para trás. Né? Se ele não for colaborativo, um dia ele está fora. A pessoa
não tiver com esse pensamento, um dia ele está fora da história. Desculpa, Legal, legal. Não, foi ótimo. Você tem uma visão da colaboração das empresas, né? Muito legal. Eu queria passar agora para o Arapuã. Arapuã, eu lembro que uma das ferramentas usadas, uma das técnicas na faculdade e na escola, é trabalho em grupo, para incentivar um pouco a colaboração, sair daquela questão da prova individual. Na tua opinião, quais dicas que você passa, o que você está vendo de bom nesse novo modelo agora, híbrido, que você comentou, né? De incentivar a colaboração dos alunos, dos participantes das aulas, sejam remotas e depois presenciais. Quais dicas que você vê assim, que tem mais efeito prático? Muito boa a pergunta. Eu só vou fazer 2 comentários antes aqui que tem relação com isso também. Quando você falou, né, que você se sentia o poderoso da sala de aula, né, que você falou quando você era professor, porque de fato o modelo tradicional ele coloca essa situação, né? Mas hoje, né, quem não aceita mais isso, né, aqui, já era, né? O aluno está aqui com isso na mão, então ele vai pesquisar na hora aquela questão ou vai te fazer uma crítica ali no momento. Então, essa é a realidade de hoje, né? Então, o professor não é que ele perde esse espaço de poder, né? Mas ele muda a participação dele nesse processo de professor para um facilitador, né? Não é mais o dono da informação, porque a informação está distribuída, né? E a gente tem uma diversidade imensa na sala de aula, e pessoas que com certeza têm conhecimentos que aquele professor não tem por experiência de vida, né? Então, eu vejo que cada vez mais, e essa questão da colaboração, para mim, está muito baseado na experiência de cada pessoa, né? Então, eu na Uniswan, eu entrevisto, por exemplo, todos os professores e os funcionários que vão trabalhar com a gente. É um trabalho grande? É um trabalho grande, mas assim, essa é uma função que a gente tem que participar ativamente para ter certeza que essas pessoas, mais do que tecnicamente boas, elas têm alinhamento com o nosso propósito, né? Que elas vão acreditar, que elas acreditam no que a gente acredita, para que as viradas, por mais drásticas que elas sejam, elas possam ser apoiadas e executadas com bastante certeza. Pode dar tudo errado, mas assim, é um errado que todo mundo errou junto e a gente vai corrigir junto, né? Não fica aquele cara criticando lá, pô, cara, já vem aquele maluco com uma ideia nova, né? Esse cara tá fora do alinhamento, como o Sarema falou, né? O processo auto-exclui, né? O Simon Sinek fala do círculo de confiança, né? Então, quando você cria esse círculo de confiança, as coisas vão fluir muito mais e quem tá fora desse círculo, ele vai se auto-excluir desse processo naturalmente, né? O ambiente não serve para ele, as pessoas, ele não consegue conversar, ele está fora do horário, ele está disperso, né? E ninguém quer trabalhar. E aí, falando da sala de aula, a gente vê da seguinte forma lá, tá? Esse é o nosso modelo de gestão, a colaboração, né? Propósito claro, execução do propósito, muito mais de ficar discutindo, falando o que é propósito, a gente executa propósito. Eu desdobro cultura todos os dias e todo o tempo. Onde eu tô falando sobre cultura da Uniswan de forma diferente e a gente começa a ver pessoas replicando isso. Então, eu acredito, Muniz, que isso tem que refletir no currículo da Uniswan. Então, se o nosso modelo de gestão ele não reflete no nosso currículo, alguma coisa nesse caminho está errada, tá? Então, por exemplo, a gente tem um MBA chamado Liderança 4.0, que é o MBA que é o nosso modelo de gestão. Então, a gente coloca em prática com os nossos executivos e alguns convidados da nossa relação que dão aulas baseadas no nosso modelo de gestão, que a gente traduziu isso em um curso. Só que assim, tem várias empresas que participam, né? Os alunos representam várias empresas ali. Então, o nosso modelo está em discussão o tempo inteiro, em evolução constante. Então, eu escuto lá o cara da Profarma falando uma coisa, concordando ou discordando, a gente pega isso e adapta e o próximo módulo já vai ser diferente, né? Então, é muito mais dinâmico, é muito mais ágil. Então, o processo de colaboração, ele permeia tudo que a gente faz e reflete no nosso currículo, né? Então, os currículos modulares híbridos, por exemplo, que é baseado por competência, esses alunos, eles não têm uma opção diferente da de colaborar. Eles não têm essa opção, porque a parte teórica ele fez sozinho praticamente, e a sala de aula ele está ali junto, né? E aí a gente usa a questão dos métodos ativos, que a Lindália falou no início, né? Que nós fundamos o consórcio no Brasil chamado STEM Brasil, que é o STEM americano, só que o nosso tem um H no meio de humanidade, de humanities, né? Então a gente fizemos um pouquinho mais soft o nosso STEM aqui, e a gente, por exemplo, a gente traz o peer-to-peer ali, que é o amigo ensinando o amigo, né? Então, às vezes, um professor tem uma fala mais dura,
né, ou exemplos não tão didáticos, e o amigo do lado entendeu e eu não entendi, né? Então, quando esse amigo, o professor abre para esse amigo me explicar, nós estamos no mesmo nível, né, na sala de pensamento e de amizade ali, que eu estou muito mais aberto, às vezes, para aprender do meu amigo do que daquele professor, né? Então, o professor tem que ter essa manha e essa humildade, vamos dizer assim, né, de distribuir a possibilidade do ensino dentro da sala de aula, entre os pares, porque o aluno passa a ser um par dele nesse processo, com a tecnologia e com a informação na mão, né? Então, cara, colaboração, a gente acredita muito e a gente, hoje, cada vez mais busca, inclusive, selecionar alunos que estão abertos a isso, né? Então, a Uniswan, eu digo que a gente não escolhe quem vem para a Uniswan, né? Quem vem para cá, a gente explica para eles, ambienta eles na Uniswan, cara, aqui é assim, você vai ter que se adaptar a esse processo, então você não vai conseguir, né? Porque aqui você vai aprender e você vai ter que devolver para a sociedade esse mindset, né, de colaboração, de transformação, de impacto social, de ajuda do outro, né? De redução da desigualdade racial, que a gente trabalha muito forte lá dentro. A gente trabalha com o público classe CD, que mais da metade da nossa base são pardos ou negros, né? E são pessoas, aí já muda um pouco do assunto, mas são pessoas que não submetem seus currículos para as empresas com medo de sofrer preconceito. Cara, não dá, a gente tem que combater isso, e isso faz parte do processo de colaboração, inclusive, né? Então, só para não deixar de tocar no assunto que eu acho que é importante. Muito bom, muito bom. Ó, o papo foi tão bom, pessoal, passou tão rápido, eu já vou fazer um convite ao vivo para vocês dois. A gente tem na Jornada Colaborativa o nosso podcast, que é o Jornada Cast. A gente grava toda quarta, 2 episódios. Eu vou convidá-los para a gente conversar 1 hora lá, porque o papo foi tão agradável que passou assim, ó, o nosso tempo foi embora. Aí eu vou passar para vocês se despedirem, só que antes, deixa eu falar rapidinho, Arapuã. Você falou um negócio que eu lembrei agora, você mostrou o celular. Eu tenho uma plataforma digital, 8.000 alunos. E eles me avaliam lá. Eu sou quase um motorista de Uber, cara. Eles me dão estrelinhas. Então, realmente, o poder está na mão do aluno agora. Entendeu? Olha que coisa, né? Interessante. Então, assim, foi um grande prazer. Eu queria passar para cada um de vocês, fazer um pitch aí, passar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, né? Que querem continuar a sua jornada, né? Se fala muito hoje no lifelong learning, né? De aprendizado contínuo, para se adaptar. Vocês falaram da adaptação, queria que vocês dessem um tchau aí para as pessoas e muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Vai lá, Salema. Falo sim. Então, eu sou uma pessoa muito empolgada. Gostei demais da Lindália porque eu vejo empolgação. E a gente tem que ter essa vontade de ir para o novo, né? Conhecer o novo, se obrigar a isso, né? E tem que ter paixão naquilo que a gente deseja ser, os sonhos para serem realizados, precisa de muita paixão, né? E eu acredito muito nos jovens, já fiz a Provider, já teve um instituto, foi um projeto de 5 anos, nós fizemos 400 pessoas, alunos, né, de escola pública, de comunidade, demos tecnologia. Na nossa empresa, nós temos garotos que se formaram, temos gente que foi para a universidade, que eram das comunidades, nós fizemos uma inserção do pessoal, demos um curso de 1 ano para cada um e formamos mais de 400 jovens, né? Eu tenho o maior prazer. Outro dia eu estive numa empresa, foi até na Unimed, e eu estou subindo a escada lá, porque o elevador estava demorando, eu fiquei meio afobado, vou subir a escada. E encontrei com uma pessoa, ô Salema, o seu Salema, né? Olha só, seu Salema, eu não conhecia, ele falou, o senhor se lembra de mim? Eu fui do Instituto, eu fui patente, agora estou trabalhando na Unimed. Eu falei, pô, que legal. Então, dizer o seguinte, o mundo é muito bonito para a gente viver, e a gente tem que acreditar no amanhã e se esforçar para isso, né? Conhecimento está aí nas mãos de todos, e a gente só tem que ter a paixão e vontade de ir para frente, né? Então, deixar para os jovens aí, que é a nova geração, que o mundo está muito bonito e muito bacana na parte de tecnologia. E a Provider fazendo a sua parte, tentando ajudar naquilo que ela pode. Muito obrigado pela participação. Desculpe se eu falei às vezes demais alguma coisa, mas foi muito bom esse encontro, viu? Excelente, muito obrigado aí, Salema. Foi ótimo. Vai lá, Arapuã, dá um seu tchau aí para a galera, por favor. Então, galera, assim, o meu propósito, o propósito da Uniswan, eles são muito parecidos, né? Obviamente, da minha família, que foram os fundadores, que é
gerar mobilidade social para o maior número de pessoas possível, né? Então, a gente faz isso através da educação. Enfim, é o que a gente faz a vida inteira, é o que a gente sabe fazer. Eu queria dizer o seguinte, cada vez mais, menos importa aonde você se formou, como você se formou, né? Você pode ser um biólogo e pode ser um grande programador, né? São habilidades que você começa a ser obrigado a ter, né? E aí, ô Muniz, eu penso o seguinte, a mensagem final se você aprendeu a programar e é um biólogo, por exemplo, né? Como o exemplo que eu estou dando aqui, eu tenho certeza absoluta que você vai ter uma capacidade de construir ou de escrever uma linha de código, de repente mais humana, diferenciada de quem tem só conhecimento hard, né? Então você tem outras questões que te ajudam a receber um briefing e devolver um produto muito mais completo. Então, assim, trabalhabilidade. Você não tem mais que ficar preocupado com a sua empregabilidade, trabalhar na área que você se formou. Esse conhecimento vai te levar para onde você quiser ir, né? E aí, assim, é isso que a gente acredita, é isso que a gente tem impulsionado aí o nosso aluno e a Uniswan para que a gente possa colocar ele na vaga que ele quiser ou empreender da forma que ele quiser empreender. Valeu, gente. Obrigadão, Muniz. Obrigado. Valeu, Salema. Obrigado. Excelente, pessoal. Muito obrigado aí. Um abraço. Você vê, Um finalizando aqui, né? A gente tem aqui uma pessoa jovem com uma energia enorme, uma pessoa com mais de 50 anos de experiência com uma energia enorme. A mensagem também é essa, né? Não tem idade. Seja você jovem, seja você com 70, 80 anos. A programação, essa área de tecnologia tem muitas vagas. Se dedica, foi o que foi falado aqui. Então, muito obrigado, Lindália, pela oportunidade. Parabéns. Esse evento é lindo demais. Valeu, gente. Tchau, obrigado. Tchau.